Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano Queiroz, seu amigo Panda, e hoje a gente está de volta para dar aquela continuidade àquelas séries de vídeos que fala e trata de tudo sobre vírus, né? E antes da gente continuar, não esqueça de deixar o seu like aí no nosso canal para o nosso trabalho do vídeo de hoje e de se inscrever também no nosso canal, porque sua inscrição vai garantir que a gente possa alcançar mais gente no YouTube e que esses vídeos possam estar disponibilizados para mais gente que também queira saber mais sobre esse assunto, ok? Então vamos lá, pessoal. E como hoje a gente vai estar tratando de um assunto muito especial, que são um padrão de vírus muito antigo e que até hoje ainda assola muita gente aí, com perda de arquivos e infecção de toda a rede, de todo o sistema do computador, a gente vai falar dos vírus que são os file readers, ou os readers infectados de arquivos de programas, né? Mas aí vem a primeira questão agora, o que é na realidade o file reader, né? O que ele é na realidade? Primeiro a gente tem que entender que todo arquivo de computador, pelo menos 98% de todos os tipos de arquivos de computador, até hoje em dia, eles possuem um segmento deles que é chamado de header, né? E o que é header, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, o que é header então? O header é um arquivo que a parte inicial do código, geralmente dele é programado C em Assembler ou em outras linguagens, mas isso, veja bem, se ele for um programa, um driver ou uma biblioteca em código binário e assim por diante, tá? Mas muitas vezes esse header ele pode ser um contexto textual apenas sinalizando algo que existe dentro do arquivo, como eu estou mostrando aí, ó. Ele pode conter a identificação do tipo, funcionalidade, compressão, tipo de cores, no caso de ser imagem, né, imagem de vetor ou imagem bitmapeadas e assim por diante. Pode conter códigos matemáticos, como é o caso de arquivos digitais de áudio e arquivos MIDI e assim por diante. Scripts condensados, bibliotecas inclusas e tudo mais, né? A gente costuma até dizer que todos os arquivos de um sistema mais bem estruturado, mais completão, a gente costuma dizer que cada tipo de arquivo dele tem um header, para que o próprio sistema operacional ou o kernel do sistema possa identificar melhor aquele tipo de arquivo, né? Existem outras formas de associação de tipos, mas o header ele é uma das tecnologias mais antigas de identificação de tipo de arquivo, né? E como está marcado aí em amarelo, principalmente para pequenos programas em execução, né? Que é o caso de drivers, é o caso de runtimes, é o caso de alguns programas de bibliotecas OVR antigamente, ou as overlays de execução. Então esses pequenos programas eles geralmente têm um header para identificar eles de alguma forma, ok? Bom, outro detalhe é que esses pequenos programas em execução eles podem ser tradutores de código. Geralmente um executável, principalmente o Windows, seja ele um exe, um .bin ou algum outro tipo, eles têm um header que é um código binário pequeno que indica para o sistema operacional o tipo de linguagem de execução binária, se ele foi feito em Assembler, se ele foi feito em cima de códigos mnemônicos do padrão IA ou AMR e assim por diante. Então o header vai dar essa instrução ao kernel do sistema para que o kernel do sistema possa depois identificar qual é a linguagem de compilação e tradução de execução que aquele arquivo, aquele programa tem que ter, né? Bom, outra coisa é que isso não, como eu falei antes, não se aplica somente a programas, mas também a drive, bibliotecas, arquivos de metadados, binários, compilados e outros tipos que têm a função de executar alguma coisa dentro do controle geral do contexto do sistema, tá? Bom, agora eu vou dar um exemplo de header de arquivo que você deve estar pensando, mas como eu consigo ver o header do arquivo, né? Já que um arquivo de computador, normalmente pelo sistema, ele não te mostra o header, uma das formas mais, vamos dizer, mais forênsicas, né, e mais direta de você ver um header de um arquivo, seria você depurar ele em hexadecimal, porque aí você tem os dados em hexadecimal de processamento do header, como ele vai ser lido em forma natural do sistema e como ele vai ser processado a nível textual, se ele tiver algum texto. Então a gente chama geralmente isso aí de hexdump, quer dizer, você vai dar um dump no arquivo e mostrar ele em hexadecimal para você ter uma ideia melhor disso daí, né? Como você pode ver aqui, ó, nessa imagem aqui que a gente está vendo, ó, você pode ver bem aqui nessas linhas aqui, como você pode ver, ó, estão aqui os dumps, né? Os números
que tem os hexadecimais aqui do header do arquivo. Isso aqui são, no caso aqui, são os primeiros bytes do arquivo sendo mostrado. E como a gente pode ver aqui, como está explicando no texto do lado, a gente tem até aqui definindo que é um padrão JPEG o arquivo, ó, como está escrito aqui. Eu vou até limpar para a gente ver melhor. Como está escrito aqui que é um JPEG, ó, né? Então, como ele é um JPEG, está evidente de que já foi definido aí para o computador que ele é um tipo de imagem. Então, no próprio header já está dizendo que é o tipo de imagem. E se a gente olhar melhor aqui, a gente vai ver até a versão, ó. Ele está dizendo aqui que é a versão, começa aqui, ó, versão 6.2, ó, versão 62 daquele padrão de JPEG. Então você vê que aí tem muita coisa indicando detalhes sobre a característica e a tipagem do arquivo em si, né? Você vê aqui até que Creator, que é o caso do sistema que criou ele, é um padrão GD-JPEG em versão 1, como mostra bem aqui. Então, quer dizer, você consegue saber algumas características do arquivo só olhando para esses bytes iniciais. Aí muita gente pode perguntar, mas professor, como é que a gente sabe a quantidade de bytes iniciais de um header? Veja bem, um header ele pode conter no mínimo 32 bytes até 1024 bytes. Geralmente não passa disso. E eu estou falando de bytes, não estou falando de megabytes, de kilobytes, de tudo. E como 1024 bytes é muita informação para pequenas especificações, tem muitos hackers que vão se aproveitar para mudar esse header, criando um vírus que se aloque no meio dessas informações, ampliando ou modificando o header de alguma forma e fazendo esse header executar algum código malicioso na memória RAM, que a gente vai ver depois, né? Por exemplo, esse próximo header que nós vamos ver aqui, ó, que está aqui na nossa apresentação, você vai ver que ele já é diferente, ele tem uma modificação. Como a gente pode ver aqui, ó, você pode ver que aqui, por exemplo, ele só tem um único código programativo bem pequenininho, que não chega a fazer sequer, eu acho que não chega nem a 64 bytes esse código programativo aqui, muito menos que isso. E aqui a gente já vê, ó, que nesse outro que foi modificado, a gente vê que tem um código muito mais abrangente, ó, que vai daqui até aqui o código dele. Então ele já tem um código de execução para o processador já fazer alguma coisa com esse arquivo quando ele for lido pelo sistema. E o mais interessante é que a gente tem aqui já aparecendo um tal de EXIF, ó. EXIF a gente sabe muito bem, como eu vou mostrar aqui agora no próximo texto, que tem aqui, ó, nesse exemplo vemos que além do código start inicial, que é aquele código binário que está lá, ele também tem uma pequena instrução de EXIF, né, EXITIF. Isso significa, para quem estuda programação, que if é uma condição de análise chamada se, né, que ele analisa uma condição para executar alguma coisa. Então é bem provável que esse tipo de dump que está aqui, ó, esse tipo de dump, ele te indique aqui exatamente algum tipo de código malicioso que vai ser executado na hora que o arquivo for lido. Agora, a gente não tem aqui, já que eu peguei isso aqui da internet, a gente não tem como dizer que realmente isso aqui seria um vírus, mas se você vê você que é programador, conhece o sistema, conhece como funcionam os programas e vê uma coisa dessa aí no header do arquivo, então você já tem que desconfiar de algo, porque já não é tão normal assim, ok? Então vamos lá, continuando. Deixa eu limpar aqui para a gente continuar. Aí vem a pergunta, como é que eles funcionam? Como é que a infecção desses headers ocorre realmente, né? Como é que ocorre elas? Primeiramente, tem que rodar algum programa, lógico, na máquina que já esteja com o header infectado, porque, como eu falei, a partir do momento que o programa ele é carregado aqui em cima da memória RAM, ele fica aqui sendo processado e o header é o primeiro a ser processado, então o vírus já sai do header para ficar na RAM esperando um segundo arquivo abrir e ele se acoplar no header deste arquivo, tá? Então vamos ver como exemplo aqui, ó. Geralmente essas infecções ocorrem quando você inicia um arquivo executável ou roda um código binário infectado, e o mesmo é levado para a RAM como um programa residente de memória. Esse a gente já viu nas aulas anteriores. TSR é programa residente de memória. De forma a esperar o carregamento de outros programas, como eu falei, vai vir outros arquivos aqui que ele vai estar aqui em cima esperando no processamento da memória RAM, tá?
outros programas executáveis na memória básica no endereço de até 640 KB. Então veja bem, para quem tem gigas e gigas aí de memória RAM, basta um programa pequeno, um executável pequeno, um arquivo pequeno se carregar no primeiro mega de memória. Geralmente nesse primeiro mega estão os loaders do sistema. Então os arquivos que carregaram primeiro o kernel, o serviço que carregou paralelamente junto com o kernel. Então esses aí já vão ser os primeiros afetados quando o vírus rodar, e pode até causar instabilidade no sistema, tá? Já que ele está esperando qualquer outro executável se levantar nessa região da memória e se infectar aqui no header do arquivo, né? Então, continuando, onde eles reescrevem na RAM o header e regrava no disco os setores do mesmo arquivo executado e infectado. Então ele vai regravar o arquivo na tua mídia já infectado. Vejamos um diagrama utilizado para explicar a infecção de um vírus chamado Nesta, tá? Nesta. O Nesta, ele é um vírus já ainda atual e ele foi elaborado por russos, tá? Foi elaborado por gente lá da Rússia. Muitos até indicaram que ele teve participação também naquela questão do Trump, lá da eleição do Trump, que foi atacado por um ciberataque e tudo mais. Então tá aí o nosso vírus Nesta, que é um vírus de header, e tem a explicação de como ele funciona aqui, tá? Ele foi identificado até pela empresa contratada pelos Estados Unidos chamada de Threat Vector. Então vamos ver como funciona aqui o sistema. Você pode ver aqui do lado, como a gente está vendo aqui, que eu tenho aqui o arquivo original, tá? É o arquivo que está em processo original, o programazinho, pode ser um driver, algum programa, uma biblioteca que está sendo processada lá na memória básica da RAM. E aqui você vê que ele tem uma instrução que diz que este programa, onde está piscando o mouse aqui, ó, este programa não pode rodar no modo MS-DOS PE, né? É o que ele diz. Então, na realidade, esse programa é um programa que não poderia rodar em MS-DOS. Então, está aqui o código original dele, está o mouse piscando, e está aqui os dados originais de processamento do programa. Mas aí, como a memória RAM ela já está com o vírus Nesta, que veio de outro arquivo executável já carregado na RAM, o que ela vai fazer? Se você olhar bem, ele vai criar um outro cabeçalho aqui acima, por cima desse cabeçalho, como você pode ver aqui, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar. Tá, então tá aqui. Então, quando você vê aqui, ó, ele vai se gravar aqui por cima do arquivo numa outra área do cabeçalho, tá? E ele vai aumentar o tamanho do arquivo. Isso é evidente. Por quê? Porque ele vai se acrescentar não só como cabeçalho, vai dar uma mensagem e vai gravar outros dois blocos aqui, como você pode ver, ó. Vai gravar outros dois blocos à frente do cabeçalho do arquivo. E vem a pergunta, onde está o código original desse cabeçalho? Ele joga aqui para trás, ó. Ele coloca lá no final do arquivo. Então ele é muito inteligente. Ele, além de se colocar na frente do arquivo aqui, ó, ele ainda joga para trás do arquivo o código original para que o arquivo ainda possa ser utilizado pelo usuário, porque a finalidade dele, além de fazer o que ele tem que ser feito para programar, a finalidade dele é deixar o programa rodar para que o usuário utilize o programa, e enquanto ele espera outros programas no sistema serem carregados, outros arquivos executáveis, para infectar esses outros arquivos executáveis. Então é por isso que ele coloca aqui embaixo, ó, como você pode ver aqui, ele coloca ainda o código do arquivo ainda conservado para que ele possa ser executado pelo processador ainda da máquina ou pelo sistema da máquina ainda, ok? Então vamos limpar aqui para você dar mais uma olhada. E o mais interessante que, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem, eu vou até mexer aqui minha janelinha da câmera, você pode ver aqui que tem um código malicioso que já está aqui, ó, programado, e esse é o código dele. Então você vê que não é um código pequeno, e ele vai muito mais além do que isso aqui. Então tudo isso aqui é o código que ele coloca no header. Então você vê, é um código grande, gente, é muito grande esse código. Então possibilita que ele mesmo, quando for executar o arquivo, ele mesmo já se carregue na RAM e já tome conta lá da memória RAM, porque já está tudo aí decodificado para ele fazer na hora que o header de um arquivo for lido pelo sistema operacional, tá? E o mais interessante, como eu vou mostrar aqui para você agora, deixa eu botar minha câmera aqui de volta, é que você vai ver que ele dá exatamente essa mensagem aqui que eu vou mostrar, ó. Ele abre uma tela preta e na tela preta ele mostra uma mensagem contrária àquela que nós vimos ali, ó.
ele mostra que esse programa não pode ser rodado em modo de Windows 32. Mas o mais interessante é que a mensagem original não era essa, ó. Você pode ver ali, como eu vou marcar aqui, ó. A mensagem original era esta daqui, ó, tá? E ele modificou já para essa daqui, ó, vírus inteligente, né? Já para forçar, olha só, ele vai fazer você forçar a rodar ele num outro modo diferente para ele poder infectar outros tipos de arquivos que não sejam do modo original do executável que tu tá rodando, tá? E veja que ele vai te dar outras mensagens também aqui, ó. E você vê que parte da mensagem você vê puramente russo, né? Coisas russas aí. Essa é a mensagem original dele, ó. E até faz uma apologia ao Delphi, né? Como você pode ver aí. Fala uns palavrões, mas isso é normal do pessoal dos hackers, dos vírus em si. Então é isso que ele faz. Então veja bem, esse vírus ele tem menos de 4 anos que foi criado, afetou as eleições do Trump e existem outros iguais a eles que ainda podem infectar arquivos em modo de execução na RAM, trocando os headers desses arquivos para que eles possam ser carregados em execução como se fosse um programa normal. Vale lembrar que isso daí já existe há pelo menos 38 anos, esse tipo de vírus, tá? E até hoje ainda estão sendo utilizados aí pelos hackers, tá bom? Então, seguindo agora vem a questão: como é que eu posso me prevenir desses arquivos aí? Isso aqui é importante, né? Como é que eu vou me prevenir? Como é que eu posso fazer com que eu tenha uma análise melhor dos meus arquivos para não acontecer esse problema aí com esse vírus de header, né? Bom, primeira coisa é, a maioria dos antivírus gratuitos já consagrados, eu digo aqueles gratuitos mais antigos, que é o caso do Avira, do AVG, do Sophos, eles detectam esses tipos de vírus, tá? Mas se você pegar um antivírus que não é tão antigo, vou dar um exemplo, o Panda Antivírus, ele não é tão antigo, o Panda Antivírus ele existe há menos de 8 anos, enquanto que o Avira, o AVG e outros já existem há muito mais tempo. Então o que acontece? Eu digo o Panda atual, porque existe um outro que é o Panda Titanium antivírus, né? Mas o Panda Titanium ele já deixou de existir e existe essa outra empresa com esse outro antivírus chamado Panda, que tem em torno de 8 anos. Então você não pode esperar que um vírus que tenha um antivírus que tenha menos tempo seja capaz de identificar um vírus tão clássico desse que já existe há mais de 38 anos. Então, somente os antivírus muito mais antigos, como Avira, AVG, Sophos e similares, é que vão detectar esse tipo de vírus. O caso do Avast também detectaria esse tipo de vírus, tá? E os pagos mais populares, como é o caso do Norton, do Kaspersky, eles também detectam esse tipo de vírus, tá? Mas aí vem a pergunta: e se eu não tiver nenhuma proteção, né? Não tiver nada lá, eu estou rodando o sistema puro, íntegro e não tenho proteção nenhuma, como é que eu vou dar a proteção a ele, ou pelo menos fazer uma análise forense do que está acontecendo, caso eu desconfie que ele está com esse vírus infectado, né? Então vamos ver alguns métodos que podem prevenir disso acontecer. No caso do Windows, né, como está mostrando aí, quais seriam os métodos? Primeiro, se você desconfia que um determinado executável esteja com um arquivo de header modificado, a melhor coisa que você pode fazer é consultar na internet o tamanho daquele arquivo. Por quê? Como nós vimos, a maioria dos ataques de header vão aumentar aqui, ó, o tamanho do teu arquivo de header. E aumentando o arquivo de header, o tamanho total aqui do teu arquivo vai ficar maior. Então, nesse caso, se ficou maior, você tem que saber qual é o tamanho original daquele arquivo. Ou você consulta na internet, ou você pode pegar uma cópia dele com alguém e fazer umas comparações que eu vou ensinar já para vocês como fazer, tá? Bom, outro método que a gente pode fazer é verificar através de programas forenses se o hash de tamanho, quem trabalha nessa área de dinâmica de arquivos e análise forense de arquivos, sabe que o hash é um código que aparece que ele te dá o checksum, né? Que o checksum é o tamanho exato daquele arquivo. Então pode acontecer, como no exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó, nesse exemplo aqui desses dois arquivos, você pode ver aqui como eu vou marcar, ó, que todos os dois têm o mesmo tamanho, ó, né? É um arquivo, é uma DLL, é uma biblioteca lá do Windows, né? Tem o mesmo tamanho. Mas quando eu for usar algum programa, eu tenho que usar algum utilitário que faça
essa comparação de hash, tá? Existem N utilitários forenses que você pode buscar na internet, é só você pesquisar MD5 análise forense, então você vai ver um monte de programas que podem ser baixados para o teu Windows para fazer esse tipo de análise, tá? Mas você pode ver aqui, ó, que o MD5 deles deu diferente, ó. Deu diferente. Quase parecido, mas deu diferente. Então isso significa que tu tem um arquivo original e tem a cópia dele, que estão no mesmo tamanho, e você não sabe quem é que está com o vírus. Bom, o MD5 vai te mostrar que existe uma diferença entre os dois, tá? A análise forense MD5 vai te mostrar. Então, se você sabe que o original que você pegou, a cópia fiel, te dá um hash, e a outra cópia que você desconfia dá um hash diferente, tá na cara que a que você desconfia foi adulterada por um vírus, porque como você pode ver aí, ó, né, os hashes deram diferente, ok? Então é só você pesquisar na internet programas que façam isso daí, tá bom? Outra técnica que a gente usa, que é como está na letra C aí, é geralmente arquivos executáveis com header bastante alterado, além de apresentar diferenças no tamanho, podem mostrar ícones diferentes. Olha aí, ó. Entendeu? Geralmente se um vírus de header ele altera demasiadamente o cabeçalho de um executável, a gente sabe que todo executável em Windows tem os ícones que ficam ou mais internos aqui ou ficam mais aqui em cima perto do header. Então, se a alteração do vírus aqui foi abrupta, ele vai anular os ícones ou vai trocar o ícone por um outro ícone, tá? Então, se você está acostumado a ver um ícone no executável e de repente de uma hora para outra você está vendo outro, pode ter certeza que aquele executável ou foi trocado ou ele tem o header dele atacado por um vírus, tá? Bom, outra técnica é usar um aplicativo forense de Xdump, né, que visualiza os headers iniciais de cada executável. Então tu pode ter um aplicativo que abre o executável e ao abrir o executável você consegue ver lá o header do arquivo, como a gente estava vendo naqueles exemplos do slide anterior, né? Você pode ver o header, os dados e ver se tem ali um código malicioso ou não, tá? Eu dou aqui a dica de dois aplicativos muito bons para isso, que é o SimpleXView e um programa que os hackers usam muito para alterar arquivos executáveis chamado Resource Hacker, tá? Então vamos fazer na prática isso daí, né? Eu tenho aqui um Windows rodando em uma máquina virtual. Vamos lá para ele aqui, tá? Vamos aqui para o Windows, e aqui no Windows eu vou lá na parte de download onde eu baixei os programas, tá? Vamos aqui na parte de download e aqui eu tenho o primeiro deles, ó, que é o SimpleX, que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Bem simples de rodar. A gente abre ele aqui, manda executar e ele vai abrir uma tela, né, onde nessa tela, vou até maximizar, você pode abrir aqui, ó, onde eu estou mostrando o mouse, você pode abrir aqui o arquivo que você quer fazer a análise, né? Então vamos tentar abrir aqui. Vamos abrir um arquivo executável aqui do sistema, tá? Vamos aqui para o computador, vamos aqui para a unidade C, vamos aqui para a pasta Windows. E eu vou tentar analisar aqui o Notepad, o bloco de notas, tá? Então, ao abrir o bloco de notas, eu já tenho aqui uma ideia, ó, dos hashes dele inicial. A gente pode ver que aqui no início, como eu vou marcar, ó, existe um hash que é um códigozinho bem simples. É um código pequeno, que está sendo até mostrado como duas letras aqui. Então, eu já não preciso me preocupar tanto com o início do arquivo. E ele já mostra aquela mensagem tradicional do Windows que a gente conhece, que esse programa não pode ser rodado no modo MS-DOS. E aqui a gente vê um código aleatório, né? E ele mostra aqui, ó, rich tem a ver com rich test, o texto rico, né? É para isso que o bloco de notas também serve, para poder mostrar arquivos do tipo rich, que é o tipo que a gente chama de ASCII, mais rico, né? Em detalhes de formatação. Então a gente vê que tudo que tem aqui já é natural do nosso amigo bloco de notas, né? E assim vai. Quando você chegar mais na frente, você já passou pelo header, com certeza você já passou. Aí fica aquela desconfiança. Será que ele gravou o header lá no final, o header original? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, com a barra, deslizar até o final, né, para chegar aqui
e ver realmente se... Deixa eu ver se eu teclando End, ele já vai direto, né? Ou Ctrl End. Já foi direto com Ctrl End. E a gente vê aqui no final que não tem nada, ó. Tá tudo vazio, ó, né? As repetições de código que tem aqui, mas nada que indique realmente um código de aviso de vírus ou alguma coisa, e o resto normal, tá? Ok? Então tem até aqui coisas de contrato do Notepad. Olha, Notepad exe, que é o executável mesmo dele, né? E assim vai. Então a gente sabe que não tem aqui um reader específico para ele, então com certeza ele está livre de vírus, esse Notepad. Então você pode usar esse programa, o SimpleX, para fazer essa análise. Outro programa também que você pode usar, principalmente para saber se houve alterações mais profundas no teu programa, é o ResHacker, né? Como eu estou mostrando aqui, ó. Só que eu já instalei ele no sistema, que ele é instalável. Então eu vou buscar ele aqui no menu, né? Vou buscar aqui escrevendo hacker. Vamos ver se ele aparece aí. Tá aqui, ó, Resource Hacker, tá? Então ao abrir ele vai abrir um aplicativo muito bonitinho aqui pra gente. E nesse aplicativo, o que é que eu faço agora? Eu vou abrir o arquivo que eu quero analisar. Aí eu vou abrir novamente o bloco de notas lá. Vou abrir novamente aqui na parte do Windows o nosso bloco de notas aqui. Cadê ele? Engraçado, dessa vez não apareceu. Ah, tá aqui ele, tá aqui. Pronto, então ele já me mostra aqui do lado esquerdo aqui da tela todos os segmentos do arquivo. E aqui eu já tenho dois segmentos iniciais que eu vou clicar e vou ver se tem alguma coisa. Não tem nada, tá vazio, ó, tá totalmente vazio. Tá? Vou no segundo segmento do arquivo, totalmente vazio. Então que significa que os headers dele estão limpos, né? Eu vou aqui no MUI que tem a ver com o código de instalação dele, né? Mas não tem nada aqui que comprometa. Por exemplo, aqui está falando Lightning Pin, tá? É coisa da própria Microsoft isso aqui, tá, pessoal? Quem conhece aí análise forense sabe que isso aqui é coisa da própria Microsoft. Aí vamos ver os ícones, se tem algum ícone adulterado. Não tem, ó. São os ícones do próprio bloco de notas aqui, tá? E aí vai, aqui tem o manifesto da Microsoft, que são em XML. Se realmente a gente tivesse algum problema desse arquivo estar corrompido, esse código aqui de XML já estaria adulterado, tá? Já estaria adulterado. Mas geralmente é nesses dois primeiros aqui que está o cabeçalho do executável, tá? Que eu estou abrindo e fechando aqui em cima, ó, tá? Então nesses dois primeiros, se você não vê nenhuma adulteração ou tiver limpo desse jeito, é sinal que o reader não tem nada e não foi adulterado, tá? Então você pode usar esse programa aqui, que é muito bom, que é o Resource Hacker, para fazer esse tipo de análise, tá, pessoal? Então vamos voltar lá para nossa aula, né? Vamos voltar aqui e deu para vocês entenderem ali no Windows como é que você usa esses dois programas que estão citados aí para você fazer análise hexadecimal e dos dados que estão lá no arquivo, ok? Vamos prosseguir então. Agora vamos falar de Linux, né? Que é o que muita gente também, por uma questão de utopia, acha que Linux nunca vai pegar vírus e tal, mas pega sim, tá? Principalmente porque hoje muita gente joga joguinhos e rodam aplicativos Microsoft dentro do Linux. E isso aí já é uma falha de segurança grande, porque você está trazendo o que existe de inseguro de uma plataforma para tornar outra insegura também. Então, desculpa eu falar desse jeito, mas isso é um pouco de teimosia, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer para não ocorrer isso com Linux, tá? Sempre baixar os seus pacotes de fonte de repositórios de curadorias confiáveis. O Debian, ele é muito exigente nisso daí. Quem usa os derivados do Debian sabe que você usar um Ubuntu, você usar um Mint, você está usando uma coisa que já é de outra curadoria que não é exatamente a mesma do Debian. Então você pode ter alguns probleminhas de insegurança, como já aconteceu. Veja bem, em 2016 já aconteceu da LSAM, que é uma das empresas que tem os servidores do Linux Mint, já aconteceu dos arquivos das ISO, olha só,
os arquivos das ISO de instalação deles serem alteradas por um vírus que estava nos headers de cada arquivo desse daí e dos arquivos dos servidores deles. Então é uma prova que eu digo que até em Linux isso pode acontecer, tá, pessoal? Bom, outra coisa, outro método de prevenção é se você for executar algo no Wine, quer dizer, eu tenho um executável que eu vou lá executar no Wine, eu preciso verificar antes, já que o Wine vai me abrir a segurança do Linux para tentar emular algo do Windows, eu tenho que verificar antes de executar no Wine, pelo menos até os primeiros 512 bytes desse arquivo, se existe alguma incoerência no header dele. E para isso eu posso usar dois aplicativos e instalar no meu Linux que são muito bons para fazer isso daí, tá? Eu posso fazer com xdump, que é um comando que já vem na maioria dos Linux. Posso fazer com xedit, que é um editor em modo terminal, que eu vou mostrar para vocês. Ou eu posso usar o QXedit, versão 2, que ele abre para mim um GUI gráfica, onde nele eu posso também fazer análise forense dos dados digitais do header, do início do arquivo, né? Então bora ver na prática como é que a gente faz isso daí, né? Eu estou com eles abertos aqui já numa outra janela, então vamos ver na prática. Por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo que é uma imagem. Eu sei que não é um programa, mas eu preciso saber se tem alguma coisa alterada aqui nessa imagem. Eu tenho duas, né? Eu tenho essa imagem e tenho essa original aqui, ó, né? Eu tenho a original e tenho uma cópia dela. A gente sabe que quem trabalha com forensica sempre tem que analisar uma cópia baseada no arquivo original, né? Então, primeiro, como é que eu posso comparar esses dois para saber se tem alguma adulteração, né? Para isso eu vou usar um comando que existe na maioria de todos os Linux, que é esse comando aqui, é o md5sum. Ele tem em quase todos os Linux, eu acho que 90% das distribuições Linux tem esse arquivo aí. Caso você não tenha esse comando, o md5sum, você pode instalar ele a partir do pacote md5sum mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Se eu pegar um desses arquivos, digamos esse aqui, vamos pegar esse primeiro original, o tela OBS single, né? Vou copiar aqui e vou mandar o md5sum, né? Me dá o hash de checksum desse arquivo aí, tá? E ele me deu, ó. Tanto que ele mostra aqui o nome do arquivo, né? Vou até ampliar aqui. Ele me mostra aqui o nome do arquivo e me mostra aqui, ó, o checksum dele, né? Então vamos deixar aí na tela. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o segundo arquivo que tem o número 2. Só tem o número 2, só isso no nome dele. Como você pode ver aqui onde o mouse está piscando, ó. Só tem o número 2, é o mesmo nome do outro, mas só tem o 2. Quando eu der Enter, como é que a gente vai analisar? Quando eu der Enter, se o checksum der o mesmo que está aqui, significa que o arquivo não foi alterado por vírus. Se der um checksum diferente, é possível que essa imagem tenha sido alterada, o header dela, por um vírus, tá? Então vamos dar Enter aqui. Ó, deu diferente, pessoal. Tá aqui, ó. Deu completamente diferente. Veja os números e veja os números do primeiro. Então significa que esses arquivos possuem hashes diferentes. Eu posso até usar esse mesmo comando colocando o nome dos dois arquivos, ó. Tá? Colocando o nome dos dois arquivos juntos aqui. E ele vai me dar os dois checksum um abaixo do outro, ó. Como vieram diferentes, com certeza tem adulteração. Agora vem a pergunta. Essa adulteração foi feita pelo meio do arquivo ou foi feita pelo header? Aí quem vai me ajudar é o comando xdump, que vai me ajudar nisso daí. Isso um comando que já existe na maioria das distribuições. Então como é que eu faço? Eu faço xdump e o nome do arquivo. Vamos pegar aqui o primeiro, né? O original. Tá aqui o nome do original. E ele me mostra, só que ele não me mostrou com os dados do lado, né? Então para mostrar com os dados do lado, você coloca C maiúsculo aqui. Só que para ele não rolar tudo de uma vez, eu vou usar uma técnica que todo usuário Linux sabe, que é o pipe less, que é para poder dar pausas e controle melhor sobre o que rola na tela do terminal. Então tá aqui, ó. Tá aqui o header inicial do arquivo, né? A gente vê aqui que no header ele tem aqui um formato sendo indicado, ó, que é o PNG, que é exatamente esses primeiros dados aqui, né?
Ele tem aqui um formato indicando que é bit mapeamento de pixels e tem aqui indicando que foi feito por um software chamado Inkscape, que todo mundo conhece no Linux aqui, ó, Inkscape. Então, até aqui já é o header indicando o software, indicando o tipo de bits e qual tipo de imagem. Então, o header aqui está perfeito. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele outro arquivo lá que está adulterado e comparar esse header para ver se o header foi alterado, tá? Então, vamos sair daqui e vamos fazer a mesma coisa, só que colocando o número 2, que é o nome daquele segundo arquivo, né? E vamos ver se o header que vai aparecer na tela é exatamente igual ao outro. Ó, exatamente igual, não tem diferença. Exatamente igual, e o resto aqui também está igual. Então, significa o seguinte, que na realidade essa alteração que existe entre eles não foi feita por um vírus. Pode ter sido um arquivo corrompido pela própria gravação do sistema, ou alguém que chegou lá e alterou o arquivo, ou qualquer coisa assim, tá? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir melhor essa alteração? Como é que a gente pode fazer isso aí? A gente pode fazer assim, ó, a gente pode usar aquele programa que eu falei para vocês que tem modo gráfico, que é o QX, né? Aliás, está aqui em desenvolvimento, é o QX Edit. E quando eu abrir o QX Edit, eu vou abrir aqui um arquivo, né? Vou abrir aqui o que está lá na pasta do perfil do usuário, que é esse aqui, é o 2. Aliás, não vou abrir o original. O original está aqui, ó, tá? E olha que engraçado, ó, os ícones estão diferentes. Você vê que aqui o ícone é verdinho, onde o mouse está piscando, ó, e aqui o ícone é uma imagem, ó. Então significa que houve realmente adulteração, que até o ícone mudou, mas a gente ainda não sabe se é vírus ou não. Então eu vou abrir aqui o original, tá? Tá aqui o original sendo mostrado, ok? Certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar um print dessa tela, vou tirar um print aqui dela. Vamos ver se a gente consegue tirar um print. Tá aqui o print, vou salvar, né? Salvei já. E agora eu vou abrir o segundo arquivo para ver se eu vejo de cara aqui a alteração, né? Vamos abrir o segundo, que é esse que tem o 2, que está com o ícone diferente. Bom, aqui também eu não consigo de cara ver a alteração, certo? Eu não consigo de cara ver a alteração, certo? Mas eu também vou tirar aqui um print desta tela e salvar, certo? Bom, eu fechando agora aqui, indo lá na área de trabalho, eu tenho aqui os dois prints, ó. Então eu vou abrir um, certo? Vou botar aqui do lado, certo? Botar aqui do lado, vou até diminuir a janela aqui. Aliás, nem dá para diminuir, né? Então deixo aqui mesmo, assim maximizado, e vou abrir o outro, que está lá na área de trabalho, que é esse aqui, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um sobre o outro, vou ampliar aqui, né? Colocar um sobre o outro e ver qual é as alterações que estão acontecendo aqui. Vamos ver se tem alguma alteração. Então eu vou ficar alternando entre eles assim, ó. Peraí, deixa eu só ampliar mais o outro. E vamos ver se a gente enxerga alguma alteração. Não enxerguei aqui. Também não. Opa, já achei uma alteração. Aqui, ó. Aqui a gente pode ver que existe aqui, como eu vou marcar, ó, esse P.I comercial M66. E no outro, você vê aqui no outro, ó, que não tem a alteração, ó. Você vê que não tem. Então a gente vê que a alteração está aqui, ó. Ela está bem aqui sendo indicada, ó. Ela foi corrompida, colocaram um A aqui no lugar dos dados originais, ó, como você pode ver no outro, ó. No outro, os dados originais são diferentes, ó, né? São completamente diferentes aqui, ó. Tá aqui os dados, é 14, 70, é 1, 26, é D. Então foi realmente uma alteração no arquivo, não foi um header, foi apenas uma alteração, ó, como você pode ver aqui, ó. Tá vendo alterando ali? Bom, então isso não pode ser considerado um vírus, porque foi apenas alteração de 4 bytes, o que é insuficiente para um vírus realmente se programar ou fazer alguma coisa dentro do arquivo. E ainda mais que essa alteração ela foi feita
pelo meio do arquivo e não no header, como nós já comparamos, que estão com os headers íntegros e iguais, né? Então já deu para ter uma ideia de que nem sempre quando o hash for mostrado, né? Nem sempre quando o hash aqui, ó, ele for mostrado, vamos aqui para cima, nem sempre quando o hash der diferente como deu aqui, ó, nem sempre como der aqui significa que realmente é vírus, tá? Muito bem. Bom, então isso são as técnicas que a gente pode utilizar aqui no Linux para fazer essas comparações de header, tá? Então vamos voltar aqui à nossa aula, voltar aqui, só botar aqui, tá ok, e vamos continuar. Então aqui na nossa aula, como a gente estava mostrando, a gente tem aqui, se for um script a ser rodado, olha bem, isso é muito comum no Linux, a gente rodar script para instalar alguma coisa ou modificar alguma coisa, né? Então, se for um script a ser rodado, verifique ele antes para ver se o código não existe troca de arquivos por checksums diferentes, ó. Às vezes um script ele pode alterar alguma coisa de um arquivo e pode ser que ele esteja botando naquele arquivo binário que está sendo alterado ou instalado no Linux pelo script, um header oculto ali para ser carregado na RAM e trabalhar como se fosse um vírus, tá? Bom, agora vamos falar sobre Android. O Android é uma questão interessante, porque o Android ele não tem essa possibilidade de mudança dos headers, tá? É muito raro, tanto que eu falo até aqui que foi muito poucos casos disso ter acontecido. Mas vale lembrar que existe a possibilidade disso ser feito no Android, então tenha sempre confiança nos softwares que você estiver utilizando. Sempre utilize os softwares que estiverem na Play Store. E olha a dica que eu vou dar, hein, pessoal? Prestem muita atenção e não esqueçam disso. Sempre usem os softwares na Play Store que não venha com muita baboseira adicional, tipo assim, que vai jogar propagandas, vai fazer compras e tal. Geralmente, se nós chamamos isso de soft scamming. O soft scamming ele vai tentar roubar teus dados ou roubar o processamento de outros programas. Então isso é o vírus mais comum que existe no Android, tá? Não que seja desse tipo, mas que do tipo que nós estamos falando, que é do header. Mas tome cuidado com os aplicativos quando for instalar no Android. Agora, existe no Android aplicativos para fazer a checagem do checksum MD5 e a checagem hexadecimal dos arquivos dele? Tem sim, é só procurar na loja do Android que tem, mas use os mais simples, não use aqueles que é cheio de rebelo, que na realidade vai fazer um esquema em cima de você lá no teu Android, tá, pessoal? Então eu espero que hoje nessa apresentação vocês tenham entendido bastante sobre como esse tipo de vírus se comporta na alteração dos dados dos arquivos e quais são as técnicas que você pode fazer para analisar e comparar com os arquivos originais, caso você esteja desconfiando de que realmente ele tenha um header adulterado e está carregando vírus para a tua memória e alterando outros arquivos do teu computador. Se você acha que realmente esse vírus não é perigoso, eu quero que vocês pesquisem na internet 2 vírusinhos do passado para você entender o quanto esse vírus é perigoso. Pesquise pelo vírus Netsky, Netsky, procure pelo vírus Netsky, que o Norton bloqueava ele, e procure por um vírus chamado Sality, tá? S-A-L-I-T-Y, Sality. Pesquise por eles porque vocês vão ver o quanto esses arquivos são perigosos na alteração do header no início e no final do arquivo. Então espero que a aula tenha sido bem proveitosa para vocês. Fica aí o abraço do Panda, paz e amor, e a gente se vê nos próximos vídeos da série. Até mais, pessoal.